Kyojuro Rengoku é um homem que veio de uma família nobre e tradicional da história do Demon Corp. Nunca na história uma geração de Hashiras não teve a presença de um pilar das chamas, e Rengoku manteve isso na era Taisho ao tomar a posição de seu pai Shinjuro. Shinjuro Rengoku era um Hashira exemplar, frio e extremamente eficiente, mas no fundo, ele sabia que sua habilidade não era suficiente para derrotar Muzanki Butsuji. Os relatos de seus antepassados descreviam um caçador incrível que enfrentou o rei dos Onis, um caçador que tinha um nível que ele jamais alcançaria, afinal ele não nasceu como Yorichi. Shinjuro, no começo, até treinava seus filhos como espadachins e era um homem gentil, mas após a morte de sua esposa, ele mudou completamente e passou a desmotivar seus filhos e começou a beber. Em meio a essas bebedeiras, até mesmo missões feitas pela Demon Corp, Shinjuro foi largando sua posição aos poucos, até que chegou o momento em que ele parou de frequentar a organização de caçadores e deixou de fazer esse trabalho como Hashira. E é nessa parte que entra Kyojuro Rengoku, um garoto novo e prodígio. Desde muito cedo, ele seguiu os passos de seu pai, entrando para a Demon Corp ao conseguir fazer sua lâmina Nichirin se avermelhar. Por não ter orientação de Shinjuro, Kyojuro aprendeu sua inspiração sozinho, sem o auxílio de nenhum orientador ou professor, o que possivelmente causou algumas falhas em algumas de suas formas que ele nunca foi capaz de usar em combate. Em sua vida como caçador de Onis, ele já havia enfrentado alguns Onis poderosos, alguns que usavam Kekijutsu e até mesmo o Kajidata Kizuki, que acabou machucando seus tímpanos. Assim, ele avançou até o rank Kinoi. Foi quando seu pai decidiu que não queria mais ser um pilar e abandonou o cargo de Hashira. Kyojuro falou com Kagayo Buyashiki na época e se propôs a ficar no lugar de Shinjuro. Na reunião dos pilares, o Buyashiki apresentou essa ideia a todos os outros caçadores, porém a grande maioria dos pilares aprovou a decisão, principalmente Sanemi Shinazugawa, que até mesmo tentou testar os reflexos de Kyojuro em um combate corpo a corpo, sendo frustrado pelo caçador de rank Kinoi, que não se demonstrou nada fraco, conseguindo bloquear todos os golpes de Sanemi. O Buyashiki propôs que Rengoku eliminasse uma lua inferior para conseguir a confiança dos outros pilares para assim assumir o cargo de Hashira. E assim, Rengoku foi enviado para a área que era administrada por seu pai, onde ele se encontrou com a lua inferior 2 da época, no caso, o Rairo. Nessa missão, ele partiu com um grupo de caçadores, e dentre eles estava Mitsuri Karoji, uma garota que foi sua aprendiz e que tinha recém entrado na Demon Corp. Essa missão foi complicada para Kyojuro. O Oni plantou várias bombas pela cidade, enquanto os caçadores procuravam pelas bombas, Kyojuro foi enfrentá-lo de frente. O Oni tinha diversas armas e se demonstrou ridiculamente preparado para aquele combate, além de conhecer a respiração das chamas, por já ter sido caçado por Shinjuro no passado. Em determinado momento, o Oni até mesmo se mostrou superior a Rengoku e usou Mitsuri como uma refém, mas as coisas foram se igualando, até que tudo se resolveu em um único golpe, com Rengoku usando a nona forma de sua respiração. Os outros caçadores conseguiram achar todos os explosivos e lidar com o Kekijutsu de sombras do Oni. Assim, Kyojuro retornou dessa missão vivo, e agora com seu cargo de pilar assegurado, ele ficou levemente ferido e sendo ajudado por Mitsuri em seu retorno para casa. Shinjuro não parecia aprovar seu filho nessa vida de caçador e ainda o achava fraco e sem talento, justamente por ter lido aqueles relatos daquele caçador do passado. Rengoku, em seu período como Hashira, foi exemplar e amigável com todos, sendo até mesmo admirado por alguns. Então chegamos ao fatídico dia do trem infinito. Rengoku sai em missão para investigar um trem onde havia vários caçadores sumidos, transformando essa missão em uma missão de rank Hashira. Assim, Kyojuro iniciou suas investigações até embarcar no trem. Dentro do trem, ele é abordado pelos nossos 3 garotos, que foram lhe dar apoio. No caso, os 3 garotos eram os 3 protagonistas, Tanjiro, Zenitsu e Inosuke. Rapidamente, Kyojuro se deu bem com os 3 meninos e pediu que eles fossem à sua casa treinar com ele. O Pilar das Chamas também os impressionou a eliminar um Oni com extrema facilidade. Porém, por um descuido, todos os 4 caíram no Kekijutsu da Lua Inferior 1, ficando presos assim em seus sonhos, enquanto alguns terceiros tentariam destruir seus núcleos espirituais. Rengoku demorou um pouco mais para acordar e sair desse Kekijutsu, mas supostamente com a ajuda de Nezuko, ele despertou do Kekijutsu de Eimo. Kyojuro, assim que acordou, entendeu a situação dentro do trem rapidamente e percebeu como o Oni estava atuando, assumindo assim que a prioridade era salvar a vida das pessoas, passando a missão de eliminar o Oni para Tanjiro Kamado. Assim, enquanto Tanjiro e Inosuke iam até o pescoço do Eimo, Kyojuro protegia 5 dos 8 vagões do trem, enquanto Zenitsu e Nezuko protegiam os outros 3. Ele fez isso com extrema maestria e conseguiu evitar várias mortes, até mesmo com a queda do trem em descarrilhamento. Porém, após isso,
Kyojuro se viu de frente com a própria morte. Ele se encontrou com a Lua Superior 3. Lutando contra o Oni, ele apenas pensava em proteger os garotos e as pessoas que estavam no trem, sabendo que seria impossível ele parar aquele demônio naturalmente. Kyojuro sentia o peso dos ataques de Akaza, e em poucos golpes já estava completamente ferido, sendo subjugado por toda aquela força, velocidade e regeneração do Akaza, que eram ridiculamente superiores às dele. Kyojuro foi até a quinta forma antes de ganhar todos seus ferimentos, e como trunfo final, ele resolveu usar sua nona forma, assim como fez com Hiro no passado. Mas dessa vez foi diferente. Akaza subjugou sua forma final, e com sua bússola lhe guiando, acertou Kyojuro na altura do estômago, fazendo sua mão atravessar a barriga do Hashira das Chamas. Um ferimento fatal. Rengoku estava condenado à morte a partir daqui, e em seus momentos finais, ele fez o seu máximo para segurar o Oni até o nascer do sol. Sua força travou os braços do Oni consigo, obrigando Akaza a cortar seus próprios membros fora para se livrar de Rengoku, deixando Hashira para a morte enquanto ele fugia do nascer do sol. Em seus últimos momentos vivo, Kyojuro deixou orientações para Tanjiro Kamado, incluindo suas últimas palavras para seu pai e seu irmão mais novo. Rengoku também fez questão de dizer para Tanjiro que confia nele e na nova geração de caçadores que estava por vir, deixando seu legado para os meninos e Nezuko. Fisicamente falando, Kyojuro era um caçador extremamente bem preparado. Ele tinha uma velocidade considerável e também uma força física pelo menos equivalente à de Hashiras com o mesmo porte físico que ele. Ele era capaz de cortar Oni sem tantas dificuldades e conseguiu travar os braços de Akaza mesmo estando fatalmente ferido. Em sua parte física, Kyojuro era um caçador em teoria médio. Não era tão grande como Gyomei, mas também não era pequeno como Banai Muichiro. Ele era comparável nesses aspectos com Sanemi e Gyuto Mioka. Em questões de QI, fora de batalha, Kyojuro não parecia ser o caçador mais inteligente do mundo, como era Shinobu Kocho, mas ele demonstrou a capacidade de aprender rapidamente sozinho técnicas de respiração, sem o auxílio de nenhum professor, apenas com livros e de alguma forma de dedicação. Com isso, podemos entender que Kyojuro é alguém autodidata. Além de aprender sozinho, ele também passou posteriormente a ensinar Mitsuri Karoji, que foi entre aspas um aluno de sucesso. Já em batalha, Kyojuro não foi alguém que demonstrou ter as melhores táticas do mundo. Ele agia sempre no instinto e pensava em como diminuir o máximo possível o número de vítimas. Em si, não há nenhum feito dele onde ele cerca o Oni de alguma maneira tática ou estratégica, ou de forma inteligente. Algo que podemos destacar nele aqui é a sua leitura das situações. Kyojuro entendia rápido o que estava acontecendo à sua volta, sem precisar de explicações prévias ou detalhadas. Já em relação à sua respiração, a respiração que Kyojuro usava era a respiração das chamas, e como dito anteriormente, desde as origens da organização de caçadores, nunca teve uma geração que ficou sem um pilar que usasse a respiração. O quanto de proficiência que Kyojuro tinha no uso dela, de certo modo, é algo questionável, já que nunca teve como nós sabermos o quão completo foi o seu treino utilizando apenas livros. Isso justamente por ele nunca ter mostrado a sexta, sétima e oitava forma na obra. Mesmo possuindo 3 lutas demonstradas no mangá, é até mesmo plausível dizer que Kyojuro não sabia como usar essas formas. Entretanto, a respiração das chamas em si é uma respiração que foi refinada por cerca de 500 anos, uma das respirações mais refinadas da obra, sendo também uma das que mais possui usuários e formas, sendo uma respiração derivada diretamente da respiração do sol. A respiração das chamas teve 6 de suas formas mostradas no anime e no mangá, mas apesar disso, é uma respiração que tem no total 9 formas, mas como disse anteriormente, a sexta, sétima e oitava são desconhecidas para nós leitores de Demon Slayer. Então agora vamos ver cada uma das formas da respiração das chamas. Primeira forma, Shiranui ou Fogo Desconhecido. Segunda forma, Noborienten ou Sol de Ruptura Crescente. Terceira forma, Kenbanshou ou Universo Ardente. Quarta forma, Seiyei no Neri ou Bloqueação de Chamas. A quinta forma chama Enko ou Tigre de Chamas. E por fim, a nona forma, ou a forma final, que é nomeada com o nome da família Rengoku e traduzida como Purgatório. Pelo conjunto de tudo que eu falei, no ranking geral da obra, Kyojuro fica na 8ª posição, não exatamente por ser fraco, mas por não ter conseguido a mesma oportunidade de despertar a marca do caçador como os outros pilares, o que colocou ele um degrau abaixo de todos. Quanto à comparação de Rengoku com Tengen, Rengoku se tornou inferior a Tengen Uzui em todos os aspectos físicos e táticos. A inteligência de Rengoku também não era maior que a de Tengen, fazendo o Hashira das Chamas ser alguém menos experiente e preparado que o Hashira do Som.